por aqui com o nosso Dia do Trabalhador. Agora, mais personalidades muito importantes, trabalhadores realmente da nossa sociedade. E dessa vez a gente vai focar e falar especialmente sobre histórias. Sabemos que todos temos inúmeras para contar, mas hoje e neste bloco em especial nós vamos tratar de histórias de bastidores e também histórias que acontecem pós-frente, para todos que podem ver e também ouvir essas histórias, esses contos que a gente vai falar agora. Para começar, vou pedir para que os nossos convidados deste bloco se apresentem. E aí eu inicio pela Léo. Léo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Demais já desejar um feliz Dia do Trabalhador, né? Então, sou vendedora e sou mãe dos irmãos Piva. Também empresária. Também empresária. Que legal, é um prazer te receber aqui hoje, Léo, e poder contar um pouquinho dessas experiências que a trajetória, que a caminhada te proporcionam. Carol, bom dia. Bom dia, eu me chamo então Caroline Reolon, eu tenho 34 anos, eu sou natural da cidade de Guaporé, atualmente então eu sou a Miss Rio Grande do Sul Plus Size. Muito bem, seja bem-vinda aos estúdios da AMAIS, estamos sempre de portas abertas para te receber. Muito obrigada, agradeço desde já o convite. Agora passando para este lado, Alana, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Alana, eu tenho 23 anos. Eu trabalhei muito tempo como maquiadora, como modelo plus size e hoje em dia eu sou coordenadora pedagógica. Então eu trabalho no bastidor dos sonhos das pessoas. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. E o nosso último convidado em meio às mulheres, porque estamos dominando esse bloco aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Meu nome é Guilherme Bastian, sou fotógrafo e, como tu havia comentado sobre histórias, a minha história é baseada em contar as histórias dos casais, né? Pois sou fotógrafo de casamentos, então essa é a minha contando a história dos outros. Que legal. Temos aqui então muito conteúdo e muito papo, né? Já vou puxar o gancho, Gui. Vamos lá, falamos sobre histórias, falamos sobre os bastidores. Sim. E tu tem algo em comum bem visível com essa história de bastidor, de contar história. Tem até um projeto por aí. Exato. Podemos começar falando um pouquinho disso? Claro, ótimo. O que acontece? Eu sou fotógrafo desde os meus, eu acho que 12 anos seria errado falar, né? Mas é que a minha família já é de fotógrafos, então eu sempre cresci no meio disso tudo. Eu fotografei meu primeiro casamento com 16 anos. E a partir dali, a gente falava no off aqui sobre as borboletas no estômago, né? Eu mudei muito de lá para cá, mas uma coisa não mudou, que são as borboletas no estômago. A cada entrada de noiva, a cada trabalho e assim por diante. E pelo fato dessa trajetória, eu estar presente e enxergar não apenas onde os holofotes estão, eu consigo ter acesso a onde está escuro, né? Nos bastidores, por trás das cortinas. E atrás das cortinas é onde tudo que acontece aqui mesmo, como o pessoal da técnica, enfim, são essenciais, tão essenciais quanto o que está iluminado, né? Então, ao viver os bastidores, eu também consegui pensar assim, poxa, seria muito legal que não só eu e não só os demais fornecedores vissem isso, e sim as outras pessoas também. A minha família, a família de uma decoradora, da menina da flor, dos cozinheiros, dos garçons desses casamentos, né? Pensando nisso, nós lançamos ano passado uma websérie chamada Bastidores, uma brincadeira com o sobrenome também, os bastidores, para que mostre e para que faça cada vez mais sentido para a minha família, para a família das pessoas que trabalham comigo. Essas pessoas ficam em casa e nos aguardando. Então agora essas pessoas e vocês e todos aqui estão mega convidados a assistir a websérie e entender o que acontece também por trás das cortinas de todas essas histórias. Dessas histórias que especificamente no teu caso tratam de casamentos, Exato. Né, Gui? Sim. Mas a Léo vai poder contar um pouco pra gente sobre os bastidores, então, do outro lado da moeda, onde faz realmente o show acontecer. Como é essa trajetória, essa caminhada de ser, além de mãe, empresária dos irmãos Piva? É muito bom, né? É gratificante, porque traz muita alegria e a gente se realiza, né? É um mundo um tanto diferente. Sim. Né? Você trabalha o dia todo, né? Dona de casa, né? O emprego e tudo mais.
Aí chega em casa, aí tem um ensaio, né, músicas e aqueles acertos entre eles, porque, enfim, são irmãos. E como irmãos, né, têm suas afinidades e suas diferenças ao mesmo tempo. Então, mas é muito bom conseguir conciliar tudo isso, né? Poder viver junto com eles. E poder viver junto. A cada conquista, a cada participação, a cada oportunidade que eles ganham, né? Então, a gente se realiza junto. Legal. Falamos então um pouquinho do que acontece por trás e agora a Alana e a Carol podem também dar um spoiler pra gente do que acontece frente ao público. Porque aí sim, aí quando a gente vê as pessoas é que as coisas realmente começam a acontecer. Carol, como foi a virada de chave? A Léo comentou sobre a questão de cuidar da casa, de ter todo um por trás, além de ser também a empresária dos Irmãos Piva. E a gente vinha falando no off também sobre isso, né, Carol? Sobre conciliar a vida e como as coisas mudaram com o passar do tempo. Exatamente isso. Mudou muito. Porque eu era uma anônima e de uma hora para outra assim mudou tudo, muitas propostas de trabalho, muitas entrevistas, rede social assim deu um up que eu nunca imaginei. Eu dormi e acordei assim com quase 10 mil seguidores e aí tudo, claro, em função do concurso, né? Mas assim, há mais ou menos 1 ano e meio que a minha vida, além de ser turista numa empresa aqui da cidade, eu sou modelo fotográfica plus size. E aí acabou surgindo em janeiro a oportunidade de ser a representante do nosso estado no concurso do Miss Brasil, pois o nosso estado não tinha nenhuma representante, então surgiu o convite. O pessoal estava olhando as redes sociais, enfim, que era por indicação e acabaram me escolhendo. E aí então mudou tudo, assim. E como ela falou, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho trabalho, eu tenho uma infinidade de coisas assim para conciliar. Mas está sendo maravilhoso, eu estou adorando. Eu tenho bastante mentorias toda semana do concurso, né? Uma preparação. E é muito legal, esse mundo é mágico, é diferente. E também a melhor parte de tudo isso é eu estar podendo ajudar outras mulheres sobre a aceitação do corpo. Porque eu, Caroline, nunca tive problema com o que eu vi no espelho. Eu sempre fui gordinha, sempre me aceitei, nunca tive problemas, já sofri preconceito sim, como eu acredito que todo mundo sofra, sendo ele físico, moral, enfim, né? Mas eu sempre aceitei e sempre gostei do que eu vi no espelho. Então, a minha mãe também sempre me ensinou a lidar com isso. Então, para mim está sendo mágico, eu tô podendo ajudar outras mulheres também que não se aceitam. E esse outro lado é muito bom, eu tô adorando. Legal. A Alana já viveu os dois, né? A Alana como maquiadora aí, o pós, o antes, né? Toda a preparação e depois o estar, então, frente aí às câmeras. Conta pra gente, Alana. Eu sempre falo que a gente acompanha os dois lados realmente. Como o Gui falou, o dia mais feliz para mim quando eu trabalhava como maquiadora era o dia da noiva, o dia que tinha noiva, porque a gente acompanha junto com ela o nervosismo, a gente acalma, a gente acolhe. E o melhor de tudo, a gente deixa ela maravilhosa para aquele dia. E a gente ainda tinha um bônus no local onde eu trabalhava, que a gente acompanhava a noiva até a frente da igreja. Então a gente praticamente entregava ela ali para o noivo. E eram momentos assim que eu me realizava como pessoa, como profissional. E sendo modelo, a gente vê o nervosismo lá atrás, né? Atrás dos bastidores, todo mundo nervoso para entrar, como é que vai acontecer. E no momento que a gente pisa na passarela, a gente se transforma em outra pessoa e esquece. Tu foca naquilo ali e vai. E é tão incrível como a gente pode incentivar pessoas e mudar o jeito que as pessoas se veem, né? Porque eles veem a gente lá na passarela se aceitando, se amando, ficando bonita naquelas roupas que a gente usa. E aí as pessoas se veem com outros olhos. Então essa é a parte mais gratificante para mim, de poder transformar o jeito que as pessoas se veem. E isso não só através da maquiagem, né? Gui, sim, quando tu entrega as fotos para os noivos, qual que é o sentimento? Sabe que uma vez eu recebi um feedback assim de uma noiva que ela falou, e foi bem marcante para mim, que ela falou: nossa, eu espero que tu consiga viver o que tu me faz sentir. Legal, quando ela recebeu as fotos, eu pensei, caramba, que legal, né? Porque é algo tão impactante a ponto dela desejar para mim que eu sinta o que ela sentiu também. Isso é muito bacana. Nós somos muito diferentes, mas a gente tem uma coisa em comum também em relação, principalmente ao Dia do Trabalhador,
que é a resolução de problemas, né? Nós resolvemos problemas, e a Alana comentava sobre o estar com a noiva, né? É impressionante porque tem um lado confidente que a gente tem, porque as pessoas, os convidados, até mesmo os noivos, eles vão saber o que acontece de errado lá na segunda, terça-feira. A gente já está sabendo na hora. Então a gente cria uma cumplicidade entre as pessoas também, porque a gente tem que resolver aquilo, acalmar, né? Eu brinco até que durante um evento, durante um evento nós somos os adultos, né? E os noivos são as crianças, né? Que eu digo, eles podem perder o controle, mas a gente tem que respirar, ir tranquilo e assim vai, né? Então a Léa, ouvindo ela também, o quanto eu tenho em comum e me identifiquei, a questão familiar, né? De trabalhar em família, inúmeros pontos positivos, mas aquelas horas mais, né? Isso ninguém fica sabendo também, né? É a liberdade que temos por estar em família também, né? Então isso que é o legal, o quanto somos diferentes, mas nossas histórias também vão se encontrando, né? Elas se encontram num caminho que trata justamente disso, né? De resolver os problemas, como o Gui disse, de fazer o espetáculo acontecer, mesmo com essas coisas acontecendo por trás. Afinal, é inevitável, né? Sim. A gente sabe que vão acontecer problemas, mas é nossa função de quem está segurando as rédeas da situação, deixar que tudo flua da melhor forma. E com certeza não é nada fácil, né, gente? Principalmente ter essa sensibilidade de ajudar, às vezes nem é um problema nosso, né, do fotógrafo, da Exato. maquiadora. Eu já tive casos de vestido de noiva que não fechava, vestido de noiva sujo, então da gente ir lá no tanque, esfregar o vestido, secar, a gente dava um jeito, né? Então ter essa sensibilidade de saber que é o sonho da pessoa, de que a gente está ali para realizar, né? E eu acho que independente dos cargos que vocês ocupam, acaba que todos têm um pouquinho da psicologia. Porque para controlar o próprio psicológico, né, e o das outras pessoas também não é fácil. Afinal de contas, esses problemas que estão surgindo, eles cabem a esse pessoal que está na retaguarda, né, de realmente controlar vocês e os outros. E aí, gente, como é que é isso? Carol, psicológico vai bem ou às vezes... Não, às vezes vai mal. Na verdade, eu sou muito ansiosa, sabe? E aí as minhas borboletas estão sempre afloradas. Isso. Legal. Mas a gente tenta, né? Tem que saber ter jogo de cintura. Exato. Na verdade, para mim a ficha não caiu total ainda. O meu marido sempre diz, eu acho que vai cair quando tu chegar lá no dia 14 de novembro, que tiver todas as candidatas, aí eu acho que a tua ficha vai cair mesmo. Porque até agora é tudo online, aí claro, tem os eventos, tem a parte de fotos oficiais que tem que estar, né, mandando e fazendo, mas o encontro mesmo, então vai ser só em novembro, então até agora tá mais tranquilo, mas eu acho que lá Carol, eu preciso... E sobre essa preparação, como é que funciona? Até novembro, né? Tem datas específicas, o conteúdo, o material, alguma coisa que tu precisa entregar? O concurso, então, vai ser aqui no nosso estado, na cidade de Viamão, vai acontecer num resort. Nós vamos ficar num confinamento lá de 4 dias, de 14 a 17, isso de novembro. Nós chegamos lá na terça-feira de manhã, aí a semifinal é na quinta e a final é na sexta de noite. Não vai ser aberto ao público, vai ser somente para quem estiver hospedado no hotel. E lá a gente vai ter preparação de passarela, etiqueta, vai ter a parte de sessão fotográfica, nós vamos fazer passeio a Gramado também. Mas até lá, como eu comentei antes, toda semana, então a gente tem as mentorias, né? Sobre vários assuntos, sobre fotografia, sobre cirurgia plástica, com biomédica, enfim, essa é mais ou menos a preparação. A gente já mandou todo o material oficial, né, que eram as fotos. Agora vai dar início ao projeto social que a gente tem que encaminhar. E é isso aí. Toda semana, cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. Cada dia é um dia que a gente vai vivendo, aprendendo e, claro, evoluindo com todo esse processo. Isso aí. E só recebendo, né? Eu digo, o universo vai mandando e eu vou recebendo. Que legal, show de bola. Gui, eu sei que tu tem inúmeras histórias de casamentos, né? Mas tem algumas específicas que com certeza te tocaram. Tu te sente confortável em compartilhar com a gente uma delas? Uma que realmente, assim... Quantas horas vai durar
Sim, tenho várias, porque o que acontece? É um jogo, assim, a minha resposta vai para os dois lados, porque sim, tem histórias específicas que são marcantes, assim como teve o 10 de dezembro é o meu aniversário, né? E eu estava num casamento em Ibiraiaras e era dia 10 de dezembro, de fato, no sábado, né? Porque, de fato, é o meu aniversário, mas tinha um projeto legal, era um casal legal, a história deles também era interessante, então sim, e como já trabalhei diversas vezes no meu aniversário. Porém, chegou um momento que os noivos estavam no palco, e aí eles estavam dançando e cantando e tudo mais, e do nada iam fazer uma homenagem. Isso acontece muito nos casamentos. Às vezes tem algum familiar que veio de longe, alguém que está de aniversário, de fato, né? Mas era eu, né? O homenageado. Então, pediram para que eu baixasse a câmera, subisse no palco, e ainda era antes da pandemia, onde os casamentos eram ainda com mais convidados, eram na faixa de 450, 500 pessoas, todos me aplaudindo porque eu estava de aniversário, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz porque, ao mesmo tempo que eu estou ali suando muito, eu aprendi no meu bolso direito, em todo casamento eu tenho um lenço, que foi onde meu pai me ensinou a levar o lenço para o evento, né? Primeiro, para se a noiva precisasse, eu teria o lenço, mas eu transformei ele em minha temperatura, meu termômetro, porque se eu estou no evento e estou suando, é porque eu estou no lugar certo e uso esse suor, esse lenço para secar o meu suor de fato, né? Então, fico muito feliz por eu me entregar e ter isso também de volta das pessoas. E a minha outro ponto da resposta é que eu acabo vivendo tantas de fato que algumas delas te confesso que elas já se achataram e foi porque eu me entrego tanto num sábado, mas no outro sábado tem outra pessoa que não quer saber o que eu já vivi ou o que eu, sabe? Então eu preciso me entregar 100% e no outro sábado 100% e 100%. Então eu falo que na minha profissão, assim como em todas nossas, lógico, a gente não tem permissão de se poupar. Eu preciso entrar naquele sábado, naquele cliente, naquele casal e entregar o meu melhor como se não tivesse próximo, porque um dia não vai ter, né? Um dia não vai ter, infelizmente ou não vai ter, então eu não sei quando vai ser esse último, por isso que entro como se não houvesse próximo, e isso faz com que eu viva muito intensamente. Então sim, tenho bastante histórias para contar, mas a que eu mais quero contar sempre é a do sábado que vem, sabe? Então acho que é isso. Muito bom, saberemos qual será do próximo. Isso, exato. Legal. E acho que isso deve acontecer também, né, Léo? Um pouquinho com vocês. Nossa, eu realmente, né, o Gui, faço minhas suas palavras, principalmente, por exemplo, a gente é multifunções, né? Dona de casa, então me deixa usar a vassoura. Chego na loja, sou vendedora. Bom, então, agenda dos filhos, a casa fica, né? Eu sou vendedora. E quando tem que acompanhar os filhos, lá vai a mãe, né? Auxiliando, porque eu imagino que a gente tem que ser o alicerce, né? Não, com certeza. E ser o melhor no que se faz. Então, no momento que eu sou dona de casa, eu tento ser a melhor. E assim como vendedora, e assim nas demais. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E a Alana, ela passeia por várias áreas também, né? Eu passo por todas elas. Por todas elas. E como é que é? Também tem essa troca de personagem, Alana? Tem, é uma virada de chave em cada lugar que tu chega. E ouvindo a Carol falar que talvez a ficha só vai cair no dia do concurso, realmente, Carol, eu te digo que só vai cair no dia do concurso. Eu me inscrevi para um concurso quando eu trabalhava de modelo plus size e fui escolhida para ser a garota propaganda do concurso na época. E para mim aquilo era uma coisa tão distante, tão difícil de acontecer, que não parecia verdade. Então eu cheguei, fui no salão, me arrumei, fui pro evento, era em Porto Alegre. Quando eu cheguei no evento, que eu vi a minha foto, assim, do tamanho da parede, e assim, ó, eu caí por terra, realmente, eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei até aqui, sabe? E era uma coisa tão distante para mim, por quê? Porque eu era gorda, porque aqui eu não tinha tanta aceitação, então eu cheguei lá e eu me realizei. Então eu acho que para ti vai ser realmente essa virada de chave, né? E como o Gui falou, aproveita como se fosse o último dia da tua vida, porque é inesquecível e é uma sensação e uma experiência única. Então eu acho que tu vai realmente aproveitar muito. Bom poder compartilhar, né? Nossa, Legal, né? Obrigada. A gente vê o olhinho brilhando, porque realmente parece que é tão
é tão quente, essas sensações que vocês todos vivenciaram nesses momentos, que elas se afloram aqui, todas elas juntas. E tu sabe que falando um pouquinho do trabalho do Gui, ele contando assim, eu me emociono, porque eu sou uma super fã dele, assim, eu acompanho muito o trabalho dele. E aí quando a gente chegou aqui, eu até em off comentei com meu marido, sabe, aquele lá que eu acompanho tá ali, é ele, sabe? E ele transmite muito nas fotos. A gente consegue às vezes entender a história do casal só pelo trabalho dele. É incrível, é impecável, é maravilhoso. Momento, né? E isso aí, ele vive muito e ele se entrega assim 100%, porque a gente do outro lado, só acompanhando, sem estar participando do momento, a gente consegue entender perfeitamente o que ele queria passar. E é incrível mesmo o trabalho. Perfeito. A gente até brincou, né, no off. Eu não tenho o pedido, mas o fotógrafo já. Que bom ser reconhecido dessa forma, né? Eu acho que realmente quando a gente se entrega da forma como vocês todos fazem, com os seus trabalhos, respectivamente, isso acontece. E falando agora um pouquinho da Lana, também tem um outro cargo nesse currículo, né, Lana? Explica pra gente, a primeira modelo plus size de Guaporé? Assim, não tenho a faixa realmente, mas na época não era um trabalho assim que quase não existia, né? As pessoas não tinham. Eu lembro que na minha época eu cheguei a pesar 180 quilos e eu precisava mandar fazer as minhas roupas, porque não tinham lojas que vendiam e aquilo me frustrava muito. Então, no momento que eu recebi o convite e eu vi aquele concurso, e brilhou meu olho, sabe? Eu disse, meu Deus, existe. Eu posso me aceitar como eu sou, sabe? E então, eu acho que eu consegui abrir portas para quem está trabalhando como modelo plus size hoje em dia, tem uma aceitação melhor, pelo menos aqui na nossa região. Porque era muito difícil tu conseguir um espaço para trabalhar, para mostrar o teu trabalho realmente. Então, na época foi muito difícil, mas hoje em dia eu vejo quanto eu fiz a diferença, sabe? Para conseguir a gente ter essa aceitação, ter roupa para a gente usar, ter calçado. Muita gente não fala, mas geralmente quem usa tamanhos maiores tem o pé maior. Eu calço 40. Então, para eu conseguir um calçado, era muito difícil e hoje em dia já tenho essa facilidade. Então, porque o mercado plus size ele está aumentando, ele está expandindo e está abrindo espaço para muitas mulheres se aceitarem, se reconhecerem como mulheres realmente, sem precisar emagrecer horrores, fazer todas as cirurgias plásticas que existem. Então, isso eu acho que é muito importante. E para mim foi uma surpresa quando comentaram que eu era a primeira modelo plus size, porque nunca tinha caído a ficha realmente de que eu fui. A gente fala, a gente toca no assunto realmente, cai a ficha. Realmente a gente caminhou, passeou, viajou por muitos universos, né, nessa conversa, nesse bate-papo. Todos de mundos diferentes, mas como a gente já comentou aí, todos com características em comum. Pessoal, que bacana poder ouvi-los e conversar realmente nesse bate-papo informal sobre as várias pedrinhas que vocês encontram no caminho de vocês, no trabalho, na profissão, mas que brilhantemente vocês conseguem transformar e lapidar em diamantes para seguir a caminhada. Então, primeiramente, eu quero parabenizar todos. Parabéns por esse trabalho lindo que vocês tanto se dedicam e a gente percebe e com certeza sente a energia de vocês diariamente. Agradeço também por terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje nos estúdios da Mais, dizer que estamos sempre com as portas abertas para recebê-los quando puderem, quando quiserem vir tomar um café ou também conversar. A gente adora e está sempre à disposição. Muito obrigada, Léo, Carol, Gui, Alana. Sucesso em todas as profissões, em todos os ramos, que vocês possam colher muitas histórias por aí para voltar e contar elas pra gente. Feliz Dia do Trabalhador, um excelente a todos nós. Um excelente dia para você também. Obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por estar conosco. E sintam-se todos representados pela Léo, pela Carol, pelo Gui, pela Alana, por mim, enfim, a todos nós. Feliz Dia do Trabalhador. Obrigada e até a próxima.